E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. É oficial, galera, o Verdão anuncia a contratação do John Arias, é o mais novo jogador do nosso Verdão, galera. O cara que joga muita bola e vai acrescentar bastante aí no elenco do nosso Verdão, vem para ser titular. Tô deixando aqui para vocês o Sport TV News com tudo aí sobre as notícias do Verdão e também sobre o derby que acontece no próximo domingo às 20 horas e 30 minutos pelo Campeonato Paulista. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Hoje o Palmeiras oficializou uma contratação importantíssima e agora a gente vai praticar um dos esportes preferidos da população brasileira, que é saber quem vai tirar do time para que o John Arias possa jogar. O outro esporte eu prefiro não praticar, que é começar a desmerecer o talento individual dos jogadores. John Arias é um excelente jogador, chega para fortalecer um excelente elenco do Palmeiras, uma contratação de peso, mais uma contratação de peso do Palmeiras. Vamos ver como é que ele se encaixa nesse time do Abel e se o Abel vai mudar alguma dinâmica do time do ano passado para poder potencializar o jogo do Arias. Muito se comentava sobre as principais carências do elenco do Palmeiras e ao longo da semana a gente também falou isso, né? Uma semana que foi contando com novidades nessa negociação do Palmeiras com o Wolverhampton, teve a questão do Fluminense com essa cláusula de poder cobrir a oferta do Palmeiras, algo que o Fluminense não fez, não chegou à cifra de 25 milhões de euros, que gira em torno de 154 milhões de reais na atual cotação, e a gente falava, né, Belli, não é a principal carência do Palmeiras, falando de posição, falando de setor de campo, mas mesmo assim é uma contratação de muito impacto, né? Acho que o Palmeiras, por exemplo, num futuro, né, mais próximo, pode vender o Alan. O Palmeiras tem o Alan como um jogador importante nesse momento, mas também é um ativo para o Palmeiras fazer dinheiro com venda. Então também pode ser pensando no futuro. Por mais que não seja a carência do elenco do Palmeiras hoje, é uma contratação que chega para elevar o nível, como você já disse, e é um reforço que assina por 4 temporadas até o fim de 2029. Talvez não seja a principal carência se a gente observar esse time, mas se a gente também fizer uma análise com o que aconteceu com o Palmeiras, principalmente na reta final do ano passado, a gente conseguiu identificar que faltavam jogadores mais cascudos. Então, de certa forma, pode não ser a principal carência, mas é um cara que, por ter a experiência que tem e por ser um jogador diferente dos demais, é um jogador especial, ele talvez se encaixe nessa carência mais ampla do Palmeiras, por jogadores com mais rodagem, por jogadores com mais experiência. O Arias tem 28 anos, então, assim, é um jogador que já disputou Libertadores, jogou Recopa, foi campeão das duas, inclusive. Copa do Mundo de Clubes, ele foi um dos principais jogadores da competição. De seleção, né? Sim. Então, talvez observando essa outra necessidade macro do elenco do Palmeiras, ele se encaixa muito bem, né? A gente já falou aqui, é um jogador que sobe o patamar de qualquer equipe. Qualquer equipe. Vou além, tenho dificuldade de apontar onde o Arias não seria titular no Campeonato Brasileiro. Talvez só no Flamengo. E ainda assim, uma briga por posição que seria extremamente sadia, né? Fazendo aqui um exercício de completa imaginação, completamente hipotético. Mas acho que vai ser uma briga interessante, né? Por essa titularidade. O Alan, que é um jogador também muito importante, se destacou no ano passado, um jogador ainda jovem, como você destacou muito bem. É um ativo do Palmeiras, já recebeu proposta para sair e o Palmeiras disse que não. Né? O Palmeiras hoje ele é um time que tem o poder de dizer não para os outros. E é uma proposta bem acima do que o Palmeiras pagou pelo John Arias. Exato. Cerca de 10 milhões de euros a mais do que essa contratação que o Palmeiras fez. Exato. Eu acho que em algum momento essa transferência do Alan para a Europa ela vai acontecer. Né? Me parece um caminho muito natural pelo que a gente acompanha, né? Pelo comportamento desse tipo de jogador mais jovem aqui no futebol brasileiro. Ganham uma projeção e naturalmente, né, tem esse sonho aí de jogar em grandes times da Europa. Eu vejo o Alan jogando sim em grandes times da Europa. E nessa briga por titularidade, eu vou comer a minha pipoquinha. Eu vou ficar comendo pipoca e vendo o que Abel Ferreira vai decidir. Mas a grande questão é que sobe muito o nível do elenco de modo geral. Eu acho que pelo valor que o Palmeiras gasta numa contratação como essa, é uma contratação que eu acho que a comissão já entende que é um jogador para ser titular quando o Palmeiras precisar colocar em campo um time ideal. A gente sabe que ao longo de uma temporada, muitas vezes esse time ideal entra em campo, né, junto, né, aqueles 11, poucas vezes, porque tem suspensão, tem convocação, tem
em lesão e tudo mais. A gente fala do Alan, né, Raed, porque a princípio é a mesma faixa do campo que ocupam. O próprio Alan na temporada 2025 muda muito, né, o lugar do campo onde o Abel escala. O Abel chega a utilizar o Alan como um segundo volante durante ala pela uma parte da temporada. Nesse momento, ele é um jogador aberto pela direita, que é a posição, né, onde o Arias se sente mais confortável, pelo menos nesse recorte mais recente, mas o Abel pode encaixar da forma que ele achar melhor essas duas peças no Palmeiras, Alan e Arias juntos. Pegando aqui um contexto, tá? O Palmeiras ele funcionou no passado com uma dupla de ataque, o Flaco e o Vitor Roque, e dentro desse contexto, o Abel, na reta final do ano passado, principalmente na final da Libertadores, ele começou a colocar o time com, ao invés de pontas pelos lados, meias que pudessem ocupar o lado do campo. E o meu palpite para a temporada era que o Palmeiras ia fazer essa substituição, tirar os pontas pelos lados e botar meias abertos pelos lados do campo. O Arias encaixa nisso. E pegando a final da Libertadores, se você lembrar, o Alan muda de corredor. O Alan não faz o jogo pela direita, o Alan faz o jogo pela esquerda, para encaixar ali o sistema de jogo do Abel. Então, não necessariamente ele já mostrou que ele pode fazer as duas. O lado dele, geralmente, é o corredor pelo lado direito. O Arias, no início da caminhada do Fernando Diniz no comando do Fluminense, o Arias ele fazia o corredor do lado esquerdo e centralizava. Não era o jogador do lado direito. Depois ele se colocou, seleção colombiana, Fluminense, ele se firmou ali pelo corredor do lado direito. Mas isso não significa que esses jogadores eles só tenham um lado de campo, porque eles não são aqueles jogadores do drible, do 1 contra 1, de puxar para dentro para finalizar com a perna dominante para gol. São jogadores, são meias que atuam abertos, e aí você consegue fazer essa modificação do corredor deles. E aí, Nebeli, você já citou essa questão do perfil das contratações do Palmeiras. É a segunda contratação, né, dessa temporada. O Marlon Freitas tinha sido a primeira, um jogador que foi campeão também da Libertadores, como capitão do Botafogo, inclusive. Então, acho que está bem claro, né? E quando a gente olha também o que o Palmeiras ainda pretende no mercado, os nomes especulados recentemente, a gente fala de duas peças dentro desse elenco. Mais um zagueiro, e aí o Palmeiras tem um interesse no Nino, de acordo com a apuração dos nossos colegas do GE. Globo. E para esse primeiro volante ainda, o Palmeiras também olha para o mercado. O nome do Danilo foi especulado, mas o Botafogo não pretende vendê-lo nesse momento. Então, são duas posições do campo em que o Palmeiras, já com os alvos que ele determina no mercado, também mostra esse critério, né? Esse critério para avaliação. Jogadores prontos, como o Abel pediu. E a minha pergunta para você é, qual desses dois hoje, né, o Palmeiras segue no mercado, a janela fecha só no dia 3 de março, para você, qual teria mais impacto? Aí eu não estou falando só de nome, Nino ou Danilo, estou falando da posição. O Palmeiras precisa hoje, né, claro, depois de se reforçar muito bem com o Marlon e com o Arias, mais de um primeiro volante ou mais de um zagueiro? Mais de um primeiro volante. Eu acho que o Palmeiras ele tem essa carência nessa posição, nesse jogador de saída, né? Esse último atleta antes da linha defensiva. O Danilo é um jogador também que dispensa maiores apresentações. Um ótimo primeiro volante, é um cara que tem a facilidade de sair jogando, que pisa lá na frente. Eu vejo o Danilo como um cara muito completo. Só que ontem caiu o transferban do Botafogo, né? Então o Botafogo se vê numa situação mais confortável, inclusive para dizer não, né? Então, eventualmente, chegando proposta e tudo mais, o Botafogo não é garantia de nada, mas o Botafogo hoje ele tem uma situação de um pouco mais de alívio, respira um pouco mais aliviado, porque pode inscrever atletas e não se vê naquela necessidade absurda de se desfazer dos seus principais ativos. O Danilo chega ao Botafogo com um status alto, um status aí de um jogador estrelado, né? Um jogador que realmente sobe o nível do time, e foi o que aconteceu. Ele se adaptou muito rapidamente, né? Apesar das mudanças que o Botafogo sofreu aí nesse segundo semestre, porque é um time que muda muito no intervalo muito curto de tempo, o Danilo continua ali. Eu vejo o Palmeiras com uma urgência maior para preencher essa posição desse camisa 5, desse primeiro volante. Claro que se contratar um zagueiro, se for um zagueiro do nível do Nino, né, não tem nem muito o que falar, excelentes também, são ótimas movimentações, mas o principal disso tudo é a forma como o Palmeiras conseguiu fazer um raio-x das suas principais necessidades. O Palmeiras identificou o que está faltando, né, além das peças, o perfil de atleta que ele quer, e está se movimentando no mercado para isso. O Palmeiras que entra em campo amanhã no clássico contra o Corinthians, ainda claro, sem o John Arias, que chega ao Brasil nos próximos dias. A torcida já está ansiosa para ver John Arias em campo pelo Palmeiras. Sei que é um jogo especial. Todo jogo é importante para a gente, mas esse é especial para nós, e sei que o ano passado foi difícil nos confrontos diretos, mas a gente quer mudar isso esse ano e vamos se preparar da melhor forma possível para fazer um grande jogo domingo.
3 assistências na última rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo do meio da semana, no 5-1 sobre o Vitória. Andréas Pereira começa a temporada na ponta dos cascos. Ele teve uma lesão no início dessa temporada, lá em Barueri, ele tomou tomou um tranco e ele caiu com o ombro, assim, e machucou o ombro. Ele voltou depois, era para ficar um mês fora, ele ficou 10 dias e voltou, mas ele voltou meio que segurando, né, Zé? Eu tive essa, não sei se é a mesma lesão, mas eu tive o descolamento aqui da... Também é o X-Tudo, hein? Teve tudo, hein? Eu joguei, né? Fazer o quê? E tinha que correr pros outros. Correr pros outros, mas essa aí foi sem querer. Eu fui fazer um lançamento, o Pirlo veio, deu o carrinho por trás, assim. Quem? Só o Pirlo? E deu um toquezinho no corpo, Pascal, aí eu caí com o ombro. O Pirlo te machucou? Aí eu caí... O Pirlo deu um carrinho. Que é a natureza, hein, Vasco? E aí, quando eu levantei, eu... Como é aquela história do poste do cachorro, hein? Tá fazendo xixi no cachorro. Mas foi o Pirlo que se machucou, né? Mas foi sem querer, Uma outra, assim, o Rivelino não teve lesões musculares ao longo da... Não teve fratura e tal. Teve, assim, tornozelo na Copa de 78, que ele tinha que... Estava com o tornozelo inchado e tal. A única lesão mais séria foi contra um São Paulo, que ele também machucou o ombro. Foi a lesão mais séria que o Rivelino teve na sua trajetória. E ele nos vê todo dia, um abração. Grande Roberto. Direto de Vinhedo, Principado de Joguei com o filho dele no Corinthians, com o Márcio. O Márcio? Fica na base. Márcio. Quanto ao jogo do Palmeiras... escreveu o livro do Rivelino. Quanto ao jogo do Palmeiras... Muito obrigado, Plihal. Quanto ao jogo do Palmeiras... Sai da rua, Roberto. Sai da rua, Roberto. É o que a mãe dele falava todo dia para ele, que ele ficava com a bola embaixo do braço na rua. O jogo do Palmeiras... o Palmeiras botou o time que é julgado hoje como principal, porque com a chegada do John Arias as coisas irão se modificar, né? O time principal do Palmeiras fez um grande jogo no meio de semana, certo? Contra o Vitória. Sim. O Andréas, que falou conosco, foi o principal destaque do Palmeiras nessa partida, não só pelas 3 assistências, mas por tudo que ele fez no jogo. Ele jogou muito bem de segundo volante, né? Com um time que tentou atacar o Palmeiras, e aí, claro, o cara que tem qualidade para fazer a bola chegar na frente, acaba se sobressaindo, e foi o que aconteceu com o Andréas, porque ele é muito bom jogador. Tem uma situação que é bom a gente observar. O Palmeiras guardou o time inteirinho para jogar contra o Vitória. Time inteirinho. Jogou contra o Vitória, meio de semana, quarta-feira. O Corinthians poupou o time inteirinho no meio de semana contra o Capivariano para avisar o clássico. Mas você acha que isso pode condicionar a escalação do Abel? Não, o Abel vai botar o time completo para jogar. Vai botar o time completo? Vai botar o time completo. Mesmo com rodada do Brasileiro no meio da semana? Mesmo com rodada de Brasileiro, ele vai botar o time completo para jogar. Eu acho que tem que colocar. O que aconteceu com o Palmeiras e Corinthians do ano passado, eu acho que esse jogo não dá para ele entrar com o time reserva, porque se perder de novo pro Corinthians, volta algumas casas, né? Aí você sabe que a pressão que vem da arquibancada é muito grande, né? Então, é bom, assim, eu sei que o Palmeiras... Então, fisicamente, o Corinthians leva vantagem. Plihal, eu não sei se fisicamente o Corinthians leva vantagem, porque o Palmeiras conseguiu, nesses primeiros jogos, colocar todos os jogadores em situação para jogar uma partida efetivamente. A gente tem que mirar o jogo contra o Vitória, foi o último jogo do Palmeiras. Esse jogo... Jogou com o time titular, mas pôde descansar os jogadores mais cedo, porque resolveu o jogo rápido. Agora nesse jogo contra o Palmeiras, todos vão jogar. Aí você vai perguntar, o Murilo e o Gomes estão bem fisicamente? Ainda não, mas eles já estão melhor do que eles estavam há 15 dias. Então já dá para jogar uma partida completa. Você vai perguntar, o Palmeiras, o pessoal da frente, o Tigrinho, no ataque ele voltou de lesão, teve uma lesão no joelho, bateu com o joelho no chão, né? Teve uma lesão de joelho. O Flaco Lopes está entrando novamente. Então, o Alan está entrando novamente. Então a gente está vendo que os caras... O Sousa jogou e saiu. Jogou o Maurício, depois entrou o Sousa. A gente está vendo que o Abel está mesclando muito para encontrar o nível físico. E parece que o Corinthians, o jogo contra o Flamengo, para mim, é emblemático. Se o Corinthians repetir aquele jogo contra o Palmeiras, vai ser um baita jogo. Vai, como diria aquele amigo meu, repórter de antigamente, falava que ia sair faíscula. É bem capaz que saia faísca mesmo num clássico desse tamanho, envolvendo o Rafael Marques. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!